Trouxe para você em primeira mão as primeiras imagens das homenagens que estão sendo feitas para o Sataminion, o bucho de égua prenha, aquele covarde mora, o brocha geral da República, que tem um chip instalado nas nádegas para a birola subir. Tô sabendo que teve gente de esquerda lá, inclusive teve um rapaz que foi ameaçado e espancado pelos satamínios após aparecer com uma camisa escrita Lula. Agora, eles sabem muito bem com quem eles mexem, como bom covardes que são, porque teve uma galera que marcou presença, fez a diferença e nós temos que reverenciar a galera do skate. Aplausos! Uhul! E os covardões sabem com quem mexem, né? Ficaram caladinhos, baixaram os chifres e viram os skatistas passando, falando em alto e bom som para Bolsonaro. Vai tomar sem anistia, Bolsonaro! Babei, trago mais já já. Flopou, foi um fracasso total a manifestação que o Bolsonaro convocou hoje na Paulista em São Paulo. Olha aqui, pessoal, um fracasso total, meia dúzia de gatos pingados. E olha que eles convocaram essa manifestação aí faz mais de um mês, né? Fizeram campanha na internet e deu esse pouquinho de gente, pessoal. Meia dúzia de gatos pingados. Sabe o que é isso? É que o Bolsonaro acabou, pessoal. O Bolsonaro já era, game over e o choro é livre. Ele vai pra cadeia. Não adianta ficar fazendo manifestação, vai ir pra Paulista, ficar atacando o Xandão, o STF, o Lula. Não adianta, né? Ele tá sendo investigado, já é réu no STF. Tá tudo aí as provas, ou seja, ele vai ser condenado e é por isso que a população brasileira não quer saber mais do Bolsonaro. Olha aí, ó, meia dúzia de gatos pingados. É isso, pessoal. Bolsonaro acabou, Bolsonaro já era, game over e o choro é livre. É isso aí, simples assim. Galera, uma bomba atômica acabou de sair na UOL. Agora dá pra gente entender por que o Congresso e o Senado querem dar o impeachment do Xandão e do Flávio Dino. E de qualquer ministro do STF que vier interferir em alguma coisa que eles estão fazendo de errado pelo país. Inclusive sobre o orçamento secreto. Fica ligado no que saiu na UOL aqui. Olha só, fraudes no INSS. Menções a Moro, Sérgio Moro, né? O herói da Lava Jato, Fausto Pinato e Onyx Lorenzoni levaram a Polícia Federal a enviar caso ao STF, papai. Tá? Vamos à notícia, porque a minha referência de pesquisa é no site da UOL. Fica ligado aí, vamos à matéria. Fica ligado aí, ó. Menções ao senador Sérgio Moro, do Podemos, do Paraná. E ao deputado Fausto Pinato, PP. PP, quem é o presidente? É o Ciro Nogueira, né? Aquele que se encontrou com os agentes da Faria Lima, lá dentro do banco BTG. BTG que o dono é o dono do Datafolha, dono do jornal Folha. E o ex-ministro Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Inelegível, Trabalho e Previdência na época. Levaram a Polícia Federal a remeter ao Supremo Tribunal Federal, STF, a investigação das fraudes contra aposentados no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Fica ligado aí que o bicho tá pegando. A Polícia Federal informou ao STF que Fausto Pinato e Onyx Lorenzoni foram mencionados nos cadernos investigatórios que compõem o arcabouço da operação sem desconto. É, meu amigo. Aí sempre vem aquela desculpinha básica, né? Não sei, não tenho nada a ver com isso, tá? Em nota, o deputado negou o envolvimento com as fraudes e disse que o nome dele foi mencionado exclusivamente porque seu escritório político está localizado no mesmo endereço onde, anteriormente... nada a ver, não. O escritório dele está localizado no mesmo lugar. Mesmo endereço onde anteriormente funcionava uma empresa investigada. Olha só. É o cúmulo da coincidência, né? Trata-se de uma coincidência infeliz. Informou o deputado. Vamos seguindo. Esse Onyx Lorenzoni aí, que foi ministro do Inelegível, foi aquele que devolveu o dinheiro do Caixa 2. Se eu não me engano, foi 200 mil reais na época. Mas, porra, iria ser compensado com muito mais depois disso, né? Fica ligado aí. A Polícia Federal menciona que Onyx Lorenzoni recebeu recursos de um intermediário da Amar Brasil, uma das associações suspeitas de golpes contra aposentados.
No segundo semestre de 2022, após deixar o Ministério do Trabalho e Previdência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, na época ele era candidato ao governo do Rio Grande do Sul. A movimentação foi detectada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Abre aspas aí para a Polícia Federal, tá? Frise-se que Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência de julho de 2021 a março de 2022, tudo na gestão do inelegível, período em que os ACTs, Acordos de Cooperação Técnica, da AMAR e demais entidades foram entabulados perante o INSS, o que deu aso aos descontos fraudulentos. Fecha aspas, diz o trecho da manifestação da Polícia Federal. Ao Estadão, o ex-ministro explicou que recebeu uma doação de campanha. Sempre é doação, né? Abre aspas. Eu realmente recebi na minha campanha de governador uma doação de um tal Felipe, que primeiro eu não pedi, segundo eu não sei quem é, afirmou. Olha só, cara, como é que tu pode provar alguma coisa, né, cara, com relação a isso, se tu não sabe nem quem te fez uma doação? Ah, papo furado. Lorenzoni classificou como completamente fantasiosa. Quer dizer que a Polícia Federal, né, ela monta ali uma narrativa fantasiosa para te incriminar. A representação da Polícia Federal afirmou que, como ministro do Trabalho, não tinha poder discricionário para autorizar acordo de cooperação técnica no INSS. O ex-ministro também afirmou que, enquanto esteve no cargo, ampliou o mecanismo de controle para coibir as fraudes contra aposentados e aumentou as exigências importantes de entidades associativas na avaliação de autorizações para os descontos. Mas, porra, se ele ampliou, né, a segurança para que não acontecesse as fraudes, então por que continuou acontecendo essas fraudes? Papo de malandro. Agora chegou a vez, né, do herói da nação na época, o tal de Sérgio Moro, o marreco de Maringá. Em relação ao Sérgio Moro, as suspeitas recaem sobre mudanças nas atribuições administrativas do Ministério da Justiça, quando ele era o titular da pasta, para regular sindicatos e associações patronais e de trabalhadores. Ei, irmão, fica ligado aí. Segundo a Polícia Federal, na gestão do ex-ministro, foram promovidas alterações que enfraqueceram os sindicatos tradicionais e favoreceram associações. Estão vendo aí? Ele enfraqueceu os sindicatos e fortaleceu as associações assistenciais envolvidas nos golpes aos aposentados. A Polícia Federal afirma que esse foi a gênese da estrutura de fraude. Irmão, Sérgio Moro tá até o pescoço, segundo aqui as investigações da Polícia Federal. Abre aspas aí para a Polícia Federal. Esse cenário de desregulamentação explica, ainda de maneira parcial e perfunctória, a estrutura a qual aposentados e pensionistas foram expostos e vítimas pelos fatos sob apuração na operação sem desconto, aponta a Polícia Federal. Em nota, o senador afirmou que o Ministério da Justiça não teve qualquer... Sempre assim. Não tem culpa de nada, eu não fiz nada, tá? Eu sou inocente. A Polícia Federal também apontou conexão entre a investigação das fraudes do INSS e o inquérito em que Sérgio Moro é acusado de extorsão pelo advogado Rodrigo Tecla Duran, alvo da Operação Lava Jato. Em depoimento à Polícia Federal, em agosto de 2023, o advogado afirmou que o ex-ministro se envolveu na negociação espúria de cartas sindicais por meio do Ministério da Justiça. O ministro Dias Toffoli vai conduzir as investigações. Toffoli questionou o compartilhamento de uma série de inquéritos ligados à Operação Sem Desconto. Meu irmão, tá aí, né? O herói da nação. Esse é o marreco de Maringá, que enganou muita gente, que condenou o presidente Lula sem prova. Ó, aquele lá de cima, não dorme não, parceiro. Não dorme, tá? Curte, comenta e bota para compartilhar. Porque a plataforma pretinha e laranjinha não compartilha os nossos vídeos. Tamo junto. Adivinha só quem vai suspender a decisão do Congresso Nacional que derrubou aquele decreto do Lula que aumentou o IOF? Ele mesmo, o Moraes, o terror dos golpistas, o guardião da democracia. O Moraes, ele vai relatar uma ação do PSOL que está questionando a decisão do Congresso Nacional que derrubou, né, o decreto do IOF. Isso porque a decisão do Congresso Nacional, ela é inconstitucional. Sabe por quê? Porque cabe ao presidente da República, segundo a Constituição Federal, aumentar ou reduzir impostos. A decisão do Lula está de acordo com a lei
e a Constituição. E por isso, o Congresso Nacional não poderia ter feito um PDL para derrubar a decisão do Lula. Então, pessoal, o STF certamente vai suspender a decisão do Congresso Nacional e vai ainda dar uma vitória para o Lula, porque vai convalidar, vai dizer que está correta a decisão dele de aumentar o IOF. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas, enfim, a decisão do Lula de levar isso ao STF está correta, já que a decisão da Câmara e do Senado, ela foi inconstitucional. É isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo. Simples assim. Galera, a extrema-direita tá em pânico e vai surtar até no trânsito agora. O presidente Lula liberou a CNH para quem mais precisa e a direita tá surtando. Essa semana o presidente Lula sancionou a CNH Social, que vai garantir carteira de motorista gratuitamente para quem é baixa renda e tá no CAD único. E o dinheiro para financiar isso vai vir das multas de trânsito. Ou seja, quem desrespeita as leis de trânsito, quem comete as infrações, vai acabar por financiar quem não tem carteira e a baixa renda, que agora vai poder ter a carteira de motorista. E essa sanção do presidente Lula ainda inclui um negócio sensacional, que vai digitalizar, vai modernizar os processos de transferência de veículo e vistoria, que vão poder ser feitos 100% online. É mais inclusão, modernidade, menos burocracia, enquanto o Congresso da extrema-direita quer de todas as formas prejudicar os mais pobres, a gente tem o presidente Lula fazendo o caminho inverso e querendo melhorar a vida das pessoas. Já deixa o seu comentário aqui, o que você achou dessas mudanças. Não esquece de compartilhar muito esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Jovem, eu vi esse comentário lá na rede do Zuc. Veja, eu só queria entender as bandeiras de Israel. Como começou isso entre cristãos? Jovem, eu tenho uma hipótese. Jovem, minha hipótese. Lembrando que hipótese não é teoria. E para de ficar confundindo, falando merda por aí. Para além da questão bíblica, Israel representa uma associação política e religiosa. Tá? Há uma conexão ali. E uma conexão nos moldes ocidentais. Certo? Ou seja, se há um Estado judeu, digamos assim, por que não um Estado cristão, evangélico? Israel é muito mais na cabeça de alguns pastores do que um país. É um exemplo do Brasil evangélico. O Senhor Jesus é o dono do Brasil, o Brasil é de Jesus, o estado do Rio de Janeiro é protegido pelo Senhor Jesus. Todas essas coisas podem ser encaixadas dentro dessa lógica de uma associação política de um Estado com uma determinada religião. Sim, o problema é bem profundo. Lembrando, é uma hipótese, porra. Rainha dos Países Baixos imita Trump. Máxima Zarreguieta Cerruti foi flagrada fazendo gesto com a boca durante encontro com o presidente dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. That's the picture we want. Yeah. Well, I hope you slept well. It was great. Yeah? Thank you all very much. Thank you very much. Wonderful. That's you. Vamos ver de novo, peraí. Well, I hope you slept well. It was great. Yeah? Thank you all very much. Thank you very much. Wonderful. That's you. Tchau, tchau. Dançarina do bolsonarista Zezé de Camargo chama comida nordestina de lavagem. Essa é uma cebosa aqui, tá falando da comida do meu estado. Estado não, amor, país. Agora, tu quer falar de lavagem com a gente que é especialista em cuscuz. Sai lá dos cafundós de Judas pra atacar a cultura do povo nordestino. Interrompi meu São João para falar dessa macebosa aqui.
Tô revoltada, sabe por quê? Porque esse povo acha que pode falar das nossas culturas, das nossas tradições e acha que não vai dar em nada. Aí sai lá dos cafundó de Judas para ganhar dinheiro aqui e vem falar da gente. Aí o nome disso aqui, amor, é xenofobia, né? Como vocês sabem, xenofobia é crime. Aí por saber que é crime e que ficou feio pra ela atacar o povo nordestino, veio pedir desculpa. E todo mundo sabe qual é a desculpa que esse povo dá quando ataca o Nordeste, né? Ah, porque eu tenho parente nordestino, eu não queria ofender ninguém. Ora, é isso que dá, trazer esse povo pra tá tocando aqui. É por isso que a gente tem que valorizar, meu povo, a cultura do povo nordestino, pra gente não tá passando por isso. Mas o recado tá dado. A gente não baixa a cabeça pra uma cebosa, não. Ninguém aguenta mais imposto. Ninguém aguenta mais imposto. Mas só o Haddad e o governo é que não vê isso. Nem pobre, nem rico aguenta mais. E não adianta insistir nessa ideia. Agora, a canalice maior vem da hipocrisia desses deputados e senadores. É isso mesmo. Eles dizem que também não suportam mais impostos, votam para derrubar as determinações de aumento de impostos do governo, mas em contrapartida, aumentam o número de deputados. É isso mesmo. Aí pode gastar dinheiro. Fora os milhões que são gastos com os planos de saúde e os reembolsos dos parlamentares, os ilustres parlamentares. Eles mandam o governo cortar na própria carne. Mas os gastos do Congresso, os gastos do Senado, nunca diminuem. Nunca diminuem. As regalias não diminuem. Assim como também nunca diminuem os gastos do Judiciário. Fora os benefícios que as grandes empresas e multinacionais têm. E que o trabalhador, é claro que não pode ter. O Brasil não aguenta mais impostos, mas também não aguenta tanta hipocrisia e canalice. É isso. Ótimo dia. Fiquem com Deus. Da mesma forma que nós reduzimos os impostos indiretos, que são regressivos, que batem justamente nos mais frágeis, e nós estamos deixando subir um pouco o imposto de renda, que é justamente onde você pega, que é progressivo. Falta acertar lá embaixo? Falta corrigir tabela de imposto de renda, isentar mais. Mas aí você tem que pegar lá em cima, lucros e dividendos. A turma do segundo andar. Ó, que interessante você falar isso. Sim. Eu concordo. 60 mil pessoas receberam 300 bilhões e pagaram zero. Cara, isso é muito interessante. Isso é muito sério, não é sério isso? Pois é. É porque sabe o que é mais interessante nisso, Paulo? Com todo respeito, eu ouvi exatamente a mesma coisa ontem do Ciro Gomes. Claro. Porque faz todo sentido pra mim. Eu também acho um absurdo. Olha, os governos de centro-esquerda ficaram aí 30 anos. Nunca tiveram coragem de botar a mão no andar de cima, certo? Nós aprovamos esse imposto na Câmara e não conseguimos aprovar no Senado. Foi desarmado justamente porque tem influência lá. Quem tem influência lá conseguiu desarmar. Nós estamos falando de banqueiros, né? Nós estamos falando de mais do que isso. É. Nós estamos falando de mega bilionários, que é o que eu sempre disse. Você não tem que ter vergonha de ser rico, você tem que ter vergonha de não pagar imposto. Se um funcionário seu paga 27,5, por que você paga zero? Tá aqui, ó, Paulo Guedes falando quem tá sabotando o governo agora. Tá aqui, Paulo Guedes. Você é bolsonarista, defendeu Paulo Guedes? Tá aqui, ó. Ele tentou também, não conseguiu. Haddad tá tentando fazer a mesma coisa e não tá conseguindo. Estão ameaçando derrubar o governo porque estão tentando taxar o andar de cima. Esse pessoal está disposto a derrubar a democracia, impor uma ditadura só para não pagar imposto.